Olá, boa noite a todos. Vamos hoje então começar mais uma escola bíblica dominical. E hoje na nossa escola bíblica nós vamos, como vocês já estão vendo aí, estudar um dos nossos últimos profetas, né? O profeta Ageu, né? E ele realmente é um profeta assim muito especial, né? O profeta Ageu está numa época difícil com o povo de Israel. Então vamos orar nesse momento, né? Começar a nossa EBD com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por este momento aqui, momento em que iremos, mesmo que de forma breve, meditar na Tua palavra, meditar, Senhor, no que nos diz o profeta Ageu. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Muito obrigado, Deus, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, Senhor, e pela Tua unção. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus amigos, hoje iremos ver o profeta Ageu, e antes da gente olhar, né, o tema mesmo da nossa EBD, que é como anda o seu coração, nós vamos ver um pouco sobre quem era o profeta Ageu, qual era a época desse profeta, né? Então, o profeta Ageu, como vocês já devem estar lendo aqui, né, ele era um profeta classificado na Bíblia hebraica como um nabi. Então, diz lá o nosso texto, no segundo ano, no capítulo 1, verso 1. No segundo ano do reinado do rei Dario, né, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. E aqui, nessa expressão, profeta Ageu, a gente aprende duas coisas. Primeiro, que o Ageu ele era um profeta, e como vai dizer a Bíblia lá no original, no hebraico, ele era um nabi. E o nabi é um profeta do templo, é um profeta ligado à corte. É um profeta que estava ali, né? Não era um profeta independente, como o profeta Amós, né? Nem o Elias, nem o Eliseu. Não, ele era um profeta que tinha um compromisso, ou com o templo, ou com a corte. Outra coisa que a gente aprende também com relação ao Ageu é com o seu próprio nome, né? O texto vai dizer que o nome dele é Ageu, em português, mas em hebraico o nome dele é Hagai. E Hagai quer dizer festa, festivo, festival de, né? E eu acho que esse nome do Ageu ele é um nome muito propício, né? Porque o Ageu ele vai estar vivendo ali na época da reconstrução do templo, né? Ali na época em que o templo ele está sendo, né, refeito, reconstruído, reestruturado. Então esse é o nome do Nabi Ageu, do profeta Ageu, do Nabi Hagai, né? A época do Ageu, vai dizer o nosso texto, novamente no capítulo 1, verso 1, no início. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu. Então, olha só a época dele. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, né? Então, aqui a gente está na época pós-exílica, né? Nós estamos aqui, ó, como eu escrevi para vocês, né? No pós-exílio, era a época de um governador persa chamado Ciro, né? Que havia permitido o quê? Que os israelitas saíssem de Babilônia e voltassem para a terra de Canaã, né? E já tinham voltado, ó, 50 mil pessoas. Era gente a beça, né? No ano de 538, quando os judeus voltam, então, do exílio de Babilônia, a situação da terra de Judá e de Jerusalém era muito complicada. Realmente, a terra de Judá, né? A cidade de Jerusalém, ela estava ainda em processo de reconstrução. Ela estava ainda ali, né, começando a se estruturar, começando a ter as suas muralhas reconstruídas, né, começando a ter a sua proteção, então, de volta, né. Ela estava também com suas terras ainda um pouco improdutivas, porque ali, né, por perto de Jerusalém, ainda não se tinha trabalhado a terra, né? Aquela terra ela sofreu, sim, uma divisão, né? Na época em que os babilônios invadiram, em 586, mas aquela terra nunca mais foi a mesma, né? Então, a situação da cidade
de Jerusalém, e mais do que isso, a situação que os retornantes, né, que o pessoal que saiu do exílio chegou na terra e encontrou, foi uma terra que não estava produzindo como antigamente produzia. Era uma terra onde as casas elas não estavam bem cuidadas. A própria cidade estava assim um pouco descuidada. Então foi uma época muito, muito, muito difícil. Foi uma época realmente onde aqueles que voltaram para reconstruir a vida. Voltaram para ajudar na reconstrução total e plena daquela cidade, né? E aí, esse nosso livro, que conta essa história, a do profeta Ageu, ele pode ser dividido em quatro partes, né? A primeira parte é um primeiro oráculo do Ageu, e é uma fala do Senhor dos Exércitos, né? Antes da reconstrução, a resistência, né? Depois, o segundo oráculo é um dia escatológico. Depois, no terceiro oráculo, é a fala do Senhor dos Exércitos. E no quarto oráculo é o dia escatológico novamente, né? Então, esse livro, apesar de ser curtinho, né, ter apenas 2 capítulos, ele pode ser dividido em 4 partes. E a parte que eu queria me deter hoje, né, com vocês, é o capítulo 1. Né? O capítulo 1 ele tem um apelo muito forte hoje para a gente. Né? Nesse tempo em que também, de certa forma, a nossa sociedade está o quê? Se reconstruindo. A partir do quê? A partir exatamente desse momento, né? De pandemia, pós-pandemia. Né? Então, as coisas estão também se reconstruindo, estão também se reestruturando, né? E aí vai dizer o texto do capítulo 1, a partir do verso 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. E aqui no hebraico, a reconstrução é chamada de edificada, reparada. Olha só, olha o que o povo estava falando para o Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, deve ser reparada. Será que é isso mesmo? Será que eles voltaram lá do Império Persa, fizeram uma viagem cansativa para chegar ali e falar isso? Que ainda não é o tempo de edificar a casa do Senhor? Que ainda não é o tempo de reparar a casa do Senhor? E aí continua o Ageu. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas? E aqui no hebraico, o luxuoso quer dizer casa que tem telhado. Olha só, né? Casas com telhados são casas luxuosas naquela época, porque nem todas as casas tinham uma cobertura sólida o suficiente, né? E aqui ele então está falando, será que chegou a época de vocês terem casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Em algumas traduções considerai o vosso passado. Mas no hebraico, quando eu olho para o texto no hebraico, o que eu leio é o seguinte, coloquem vosso coração sobre os vossos caminhos. Olha só que coisa tremenda. Depois do Ageu ter dito que o povo fala, não é tempo de reconstruir a casa do Senhor, né? Exortando o povo, é isso mesmo que vocês estão dizendo, que não é tempo de reconstruir a casa de Deus? Depois, né, dele ter falado, olha, vocês, é isso mesmo, vocês vão morar em casas luxuosas, enquanto o templo do Senhor está em ruínas? O Ageu, ele dá uma exortação dura. E ele fala, coloquem vosso coração sobre os vossos caminhos. Coloquem os vossos corações, coloque o centro das suas decisões, coloque o centro dos seus pensamentos, coloque, né, o coração para os antigos, era isso, era o centro das decisões, era o centro do pensamento. Né? A gente hoje acha que o coração é o centro dos nossos sentimentos e que é na nossa mente que nós decidimos. Mas no Antigo Oriente não era esse o pensamento. No Antigo Oriente,
O coração era a sede das decisões, era a sede dos pensamentos. Na realidade, no Oriente até hoje é assim. É por isso que Jesus vai falar lá em Marcos o seguinte: se vocês disserem a esse monte, não duvidando no vosso coração, não duvidando aonde você tomou a decisão, aonde você tomou o quê? A determinação, né? Então, o coração, ele não é o centro, né, dos sentimentos para os antigos, no Antigo Oriente. Ele é o centro da decisão. É no coração que eu decido, é no coração que eu penso, que eu elaboro. Quando a gente lembra, por exemplo, do texto de 1 Reis, capítulo 12, verso 26, aonde o Jeroboão, ele decidiu no seu coração. Né? Por que ele decide no coração fazer os bezerros de ouro? Porque é ali que está a sede do seu pensamento, a sede das suas deliberações. E o que o Ageu fala aqui para o povo é isso: coloquem o vosso coração sobre os vossos caminhos, sobre o vosso modo de vida. O caminho é isso. O caminho é um modo de vida. Para a China, por exemplo, antiga, o caminho, ele é o caminho consciente. Olha que coisa interessante, né? Para a gente hoje o caminho é uma estrada, é uma via, né? Não. Para os antigos, no Antigo Oriente, a perspectiva era muito diferente. O coração é onde eu decido e o caminho é um caminho da consciência centrada, inteligente, direta ao ponto, né? É do hábito que eu vou ter. Então, olha a exortação do Ageu, né? Coloquem o vosso coração, as vossas decisões sobre a vossa forma de ver a vida, sobre o vosso modo de vida, né? E aí ele continua: vocês semearam muito e colheram pouco. Comeram, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: coloquem o vosso coração sobre os vossos caminhos. Vão até o monte, ele vai dizer, tragam a madeira e reconstruam. Aqui é o biná, é o edifiquem. Edifiquem o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas veio o pouco. E esse pouco, quando o levarem para casa, eu o dissipei como sopro. Por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a chuva não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que o Senhor estava falando para o povo a partir de Ageu era que aquelas maldições lá de Deuteronômio, né, de que viriam sobre o povo quando eles não honrassem a Deus, quando eles não fizessem a vontade de Deus, começou a vir. Por quê? Porque eles colocaram o coração deles em coisas que não eram do Senhor. Porque eles colocaram o coração deles em determinadas coisas em que o Senhor não era prioridade. O povo tinha ido para o exílio babilônico porque eles pecaram exatamente esse pecado. Eles foram para o exílio babilônico porque o interesse deles não estava focado em fazer com que a obra de Deus fosse feita com integridade. Veja, na época pré-exílica, Salomão constrói o templo. E aquele templo é dedicado ao Senhor. É isso que nos diz o texto de 1 Reis, lá um pouquinho mais para frente, capítulo 8. Né? O templo é erguido com todo carinho, ele é dedicado. O Senhor aceita aquele templo. A glória do Senhor, diz o texto, né, que a glória do Senhor desce sobre aquele templo. E aquele templo, durante muito tempo, realmente serviu como casa do Senhor. Só que com o passar do tempo, e principalmente depois da morte de Salomão, aquele templo passou a abrigar outros deuses.
aquele templo passou a ter interesses outros que não servir para a adoração ao Senhor. E a partir desse momento em que o povo, em que os líderes decidiram fazer isso, aquela casa passou a ser contaminada. Até o ponto de reis, como por exemplo Asa, começarem a fazer reformas religiosas. Mas mesmo assim, depois da morte do rei, se levantavam novamente cultos idolátricos dentro do templo. Depois, continuava-se isso, até que se levanta um outro rei, faz uma reforma religiosa, tenta melhorar um pouco, né? Aquele ambiente cultico, mas mesmo assim, aquele ambiente cultico, ele continua perverso. A perversidade desse ambiente cultico, né? A forma como esse ambiente cultico, ele foi desprezado, como ele foi vilipendiado, como ele foi se afastando do que Deus queria, fez com que o povo cada dia mais apostatasse. E essa apostasia levou o povo ao exílio. Durante 70 anos, um pouco mais do que isso, eles ficaram no exílio babilônico, ficaram longe da sua terra. O templo estava queimado, eles não tinham mais rei, eles não tinham mais terra. Eles tinham uma certa liberdade dentro do Império Babilônico e até mesmo dentro do Império Persa, mas eles não tinham mais a independência que tinham. Eles não tinham mais os alicerces, não é? Previstos lá na lei do Deuteronômio, a terra, o templo, o rei. Eles não tinham mais isso. 70 anos se passaram e Deus mandou para eles profetas, como por exemplo o Deutero Isaías, né? Na escola ali isaiana, falando para eles: olha, vocês já pagaram em dobro, né? Pela maldade que fizeram. Veio Jeremias e falou: olha, tempos virão em que Deus fará com a casa de Israel uma nova aliança. Ele vai renovar, a tradução é essa, né? Uma Berit Hadashah, uma aliança renovada. Depois veio o Ezequiel, que falou: olha, a malícia já foi paga em dobro. Deus vai fazer com vocês uma renovação da aliança, da Berit Olã, da primeira aliança. Pois então agora é a época da responsabilidade pessoal. Cada um dará conta de si diante do Senhor. Aquele que pecar, este morrerá pelo seu pecado. Mas aquele que praticar a justiça, este viverá com o Senhor. Isso foi um ensino dos profetas dentro do exílio, na terra do exílio. Né? Chega um momento em que Deus, então, move o rei persa para que o povo volte para a terra de Judá. É este o momento do Ageu. É esse lindo momento do Ageu. E o povo tinha tudo para o quê? Acertar. Puxa vida, nós vamos ter a oportunidade de voltar para Israel e de reconstruir a cidade, de morar na cidade em que Deus escolheu entre todas as nações do mundo para ali fazer habitar o seu nome. É o que diz o texto de Deuteronômio. Que Deus escolheu a cidade de Jerusalém para ali fazer habitar o seu nome. E eles, né, tinham isso escrito no exílio, né? E Deus possibilitou que eles voltassem. E eles estavam voltando. Quantas pessoas, Esdras, Neemias, não trouxeram para a terra de Israel? Voltaram. A expectativa era de quê? Poxa, vou aprender com um erro do meu passado, né? Não vou cometer as infidelidades, os erros religiosos que os meus antepassados cometeram. Só que quando eles chegam na terra, parece que são erros até um pouco mais graves, porque eles simplesmente desprezam a construção da casa. Eles simplesmente dizem: não, Ageu, olha, a gente está com as mulheres aqui, com as crianças, precisamos primeiro arrumar a nossa vida. Precisamos primeiro fazer as nossas casas, como tínhamos em Babilônia, arrumar a terra para plantar dela. Depois a gente vê esse negócio de templo. Afinal, lá na Babilônia, a gente não usava templo. Era o tempo de reconstruir. Era o tempo de recomeçar sobre novas bases, né?
sobre novas perspectivas. Mas o povo não aprendeu isso. Ou, acho que quando chegou em Israel, magicamente eles se esqueceram das palavras dos profetas. E aí Deus levanta o Nabi Hagai, o profeta festivo, né? O profeta Ageu, para dizer para eles: coloque o vosso coração sobre os vossos caminhos. Coloque o vosso coração sobre o vosso modo de vida. Coloque aonde você decide o que você vai fazer. O coração é isso. Coloque aquilo, o local aonde você decide sobre tudo que você estiver fazendo. E é isso que estava acontecendo ali, né? Era isso que estava acontecendo ali. O povo de Israel, né, infelizmente, que volta para a terra, né, eles precisaram realmente levar esse sacode, né, do profeta Ageu. Graças a Deus que quando a gente continua a ler o texto, né, a gente percebe que o povo ele atende a voz do Ageu, né, finalzinho aqui do capítulo 1. E aí eles começam o trabalho de reconstrução do templo, né? Eles realmente caem em si e vejam, puxa vida, né? Precisamos dar valor às coisas de Deus, porque a gente só vai ser abençoado se nós realmente colocarmos Deus em primeiro lugar. Tá difícil aqui? Tá muito difícil. Mas pode melhorar se o Senhor estiver entronizado na sua cidade, se o Senhor estiver morando conosco, se o Senhor novamente, né, voltar a habitar no seu santo templo. E é isso que eles fazem. Eles, então, se unem a Ageu e eles reconstroem o templo. Começam o trabalho, né, de reconstrução do templo do Senhor. Que essa seja a mensagem para nós hoje também. Que hoje, nesse momento de reconstrução das nossas vidas, da sociedade, nesse momento pós-pandemia, onde alguns vão dizer pós-verdade, né? Que seja também um tempo onde a gente vai poder colocar o nosso coração sobre o nosso caminho. Que a gente também aprenda a colocar o nosso coração, o centro das nossas decisões, sobre o modo de vida que a gente está levando. E colocando isso, tudo, o nosso coração, nosso modo de vida, diante do altar do Senhor, certamente Deus vai nos abençoar. Amém? Vamos encerrar a EBD um pouquinho mais cedo. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua palavra. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que o Teu amor e que a Tua unção sejam sobre nós. Muito obrigado, Jesus, por absolutamente tudo. Que Tu possas fazer com que esse momento de breve meditação no profeta Ageu possa frutificar na nossa vida, de forma que nós consigamos, Senhor, viver uma vida mais ajustada diante da Tua palavra. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.